19 de dezembro de 2012. Pentacampeão com a seleção brasileira em 2002, o zagueiro Lúcio é apresentado como o mais novo reforço do São Paulo. Por saudade e seleção brasileira, Lúcio volta ao Brasil para ser o novo xerife da zaga tricolor. Em busca do tricampeonato, seleção brasileira feminina de futebol encara a Dinamarca na finalíssima do torneio internacional Cidade de São Paulo. Depois de um começo irregular na Superliga, SESI tenta manter recuperação e conquistar a terceira vitória consecutiva na competição. E mais, eleita a melhor esportista brasileira, a bicampeã nas Olimpíadas de Londres, Sheila, e o ginasta Arthur Zanetti, escolhido o melhor atleta do ano, ganham o Prêmio Brasil Olímpico. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite. Com 105 jogos pela seleção brasileira, pentacampeão em 2002, 2 vezes campeão da Copa das Confederações em 2005 e 2009, além de diversos títulos conquistados na Europa, entre eles uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes jogando pela Inter de Milão em 2010, o zagueiro Lúcio foi apresentado oficialmente como o mais novo reforço do São Paulo para a temporada 2013. Pelos próximos 2 anos, o zagueiro Lúcio vestirá essa camisa. O número pouco importa. Relevante para ele é defender o São Paulo do mesmo jeito que tem feito ao longo de sua carreira, na Alemanha e na Itália. Vale o mesmo para a América do Sul. Para mim, eu encaro toda partida como uma guerra. Acho que toda partida é importante, mas a gente sabe que essa competição é diferenciada, a concentração tem que ser maior. A vibração, a emoção tem que ser muito grande também. Eu acredito que a gente tem que passar isso para a equipe tem que ter esse perfil e, sem dúvida, como eu falei, hoje eu pertenço a São Paulo, tenho orgulho disso e com certeza vou de coração defender as cores do São Paulo em qualquer competição, mas mais do que nunca na Libertadores. Aos 34 anos de idade, Lúcio garante estar muito bem de saúde para encarar qualquer desafio, qualquer batalha. A minha condição física não sou eu que estou falando, são os dados que nós fazemos quinzenalmente na Juventus, que comprova isso. Então eu fiquei muito feliz, não esperava que estava tão bem, até porque na Inter de Milão se treinava um pouquinho menos. As conversas recentes com Luiz Fabiano e Rogério Ceni contribuíram para a vinda dele ao Morumbi. Além disso, após 12 anos no futebol europeu, Lúcio está de volta ao Brasil por 3 bons motivos. Primeiro, por saudade da terra dele. Segundo, para ser o novo xerife da zaga tricolor pelas próximas 2 temporadas. E terceiro, para descolar uma boquinha na seleção do Felipão. Eu não posso esconder de ninguém que eu tenho esse desejo, mas eu respeito, como tenho respeitado nos últimos meses, a decisão do treinador da seleção brasileira. E agora, com certeza, o mundo está se voltando para o Brasil por fato da Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada. Então, com certeza, isso traz um crescimento para o futebol brasileiro muito grande e o futebol brasileiro não está deixando a desejar nada em comparação ao futebol europeu. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Lúcio, nós falávamos ontem, foi uma bela contratação do São Paulo. Pouco importa que ele tenha feito poucos jogos na temporada 2012, jogou quase nada o Lúcio, mas é um jogador experiente, é um jogador tecnicamente muito bom e 34 anos para um zagueiro não é uma idade avançada, muito pelo contrário, tem pelo menos mais 3 anos aí de futebol em alto nível, isso não se discute. E com a experiência que tem, com o currículo que tem, pode ajudar, pode não, vai ajudar e muito o time do São Paulo. Sobre a seleção brasileira, o Lúcio volta ao Brasil justamente pensando na Copa do Mundo de 2014. Ele que muito bem lembrou a Michele, foi campeão do mundo com a seleção em 2002, depois participou também da Copa do Mundo 2006, 2010, o capitão do Dunga. E sobre a seleção brasileira, é que a seleção brasileira também vai começar um trabalho do zero, quer dizer,
Não sabemos muito o que passa na cabeça do Filipão em termos de convocação para a seleção brasileira. Se levarmos em consideração o que aconteceu até aqui e a temporada do Lúcio, o Lúcio pode até ser convocado, mas não para ser titular. Os titulares, indubitavelmente, são o Davi Luiz e Thiago Silva, por tudo que apresentaram na seleção e também nos seus respectivos clubes. Agora, com o Filipão, é uma nova história. O próprio Luiz Felipe Scolari declarou que pretende mesclar jovialidade, juventude com experiência na seleção brasileira. E levando em consideração aquilo que eu falei que vai ser bom para o São Paulo, que é a questão da experiência, que é a questão da liderança na seleção brasileira, ele tem lugar. Não sei, repito, se como titular, mas que tem lugar, tem. É só jogar bola no São Paulo. Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Eu acho que é uma belíssima contratação, né? São contratações pontuais que o São Paulo tem que fazer para a montagem do seu elenco. É verdade que perdeu o Lucas, mas tem o Ganso com uma pré-temporada e traz a experiência para a sua defesa. Porque o Rodolfo e o Tolói são jogadores de um nível bom, mas que carecia ali aquele setor, claro, além do Rogério Ceni lá no gol, de um jogador experiente. Só tem a crescer muito o Tolói e também o Rodolfo, né? Inicialmente se imagina uma zaga do São Paulo com o Lúcio e com o Tolói. E talvez quando jogar com 3 zagueiros até o Rodolfo possa ter oportunidade, mas numa temporada muito longa é importante ter jogadores de um altíssimo nível. E aí a idade, a gente já comentou ontem, acho que até pela imagem que mostrou aqui, o cara gordura zero, né? Mostrou ele pôr na camisa ali, pelo amor de Deus, né? O cara tá em forma e tem muita técnica. Sobre ir à seleção brasileira ou não, é uma questão que só o tempo vai dizer. Como bem destacou o Celso, a gente não sabe o que passa na cabeça do Filipão, mas se dentro de campo o Lúcio mostrar um futebol de qualidade, um futebol de técnica, experiência a ele não falta. E isso pode credenciá-lo a uma convocação para a seleção brasileira para esse primeiro momento, né, de Copa das Confederações, e aí para 2014 é uma outra história, a gente tem que esperar um pouquinho mais. Sobre, algumas pessoas me perguntaram, mas espera aí, Garrafa, a gente conhece o temperamento do Lúcio, ele é um cara forte, ele é um líder, e a gente já tem um líder lá dentro do São Paulo, né? Mas fiquem tranquilos, porque eu fui apurar algumas informações, como é que o Rogério via a contratação do Lúcio, e não há nenhum tipo de problema, até porque quando ambos estavam na seleção brasileira, eles eram companheiros de quarto. Então a gente sabe como é que funciona o São Paulo. Para chegar no São Paulo tem que sim ter um aval do Rogério Ceni, senão a situação não anda. E esse é o caso do Lúcio. O Lúcio, mesmo tendo um espírito de liderança, assim como o Rogério Ceni, tem o aval do goleiro São Paulino e por isso acho que foi uma ótima contratação do Tricolor. Garrafa, também imagino que não vai ter problema nenhum, mas acho que tem só um detalhe. Na seleção brasileira, o Rogério era coadjuvante e o Lúcio era o capitão. Do São Paulo, o Rogério tem uma história de 2 décadas, de 21 anos, e é o Lúcio que chega para ocupar um espaço. Mas o Lúcio é inteligente, né? O Lúcio é inteligente, eu entendo que você ter lideranças dentro do grupo, elas podem se completar, e acho que é isso que vai acontecer. De qualquer forma, repito, uma belíssima contratação, o São Paulo está montando um elenco forte, e é assim que tem que ser, pensando na próxima temporada, em termos de Campeonato Brasileiro, em termos principalmente de Copa Libertadores da América, porque o Tricolor está de volta à competição mais importante das Américas, que era um sonho da torcida tricolor. Vote na enquete do site gazetesportiva.net, que é sobre a contratação do zagueirão Lúcio pelo Tricolor. A pergunta: com a chegada do Lúcio, quem deve sair da equipe titular do São Paulo? Você acha que o Rodolfo deve perder a vaga? O Rafael Tolói? Nenhum deles deve sair? Ou o São Paulo deve jogar com 3 zagueiros? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. O que vocês acham? Diferentemente do Garrafa, eu imagino que se o Ney Franco optar por 2 zagueiros, quem dança é o Tolói. Acho que o Rodolfo, pelo que apresentou na temporada, ele fica como titular ao lado do Lúcio. Isso é o tempo que vai dizer, claro, são as opções que tem, de repente pode até, dependendo do adversário, aparecer com 3 zagueiros. Claro. E é aquilo que a gente falou, o importante é você ter uma temporada longa, né, uma temporada com muitos compromissos, então não adianta você ter 2 bons zagueiros, você tem que ter no mínimo 3, e isso o São Paulo fez. Quem vai jogar ou não é uma outra questão, mas se tiver que apostar, para um primeiro momento eu aposto em Lúcio e Tolói. Agraciado com o prêmio na última edição do Troféu Mesa Redonda, Falcão, maior jogador de futebol de salão em atividade, mostrou mais uma vez porque merece todos os elogios que recebe. Evento que reuniu grandes nomes da modalidade do futebol de campo, o camisa 12 da seleção brasileira fez um golaço antológico em uma cobrança de falta. Foi uma pintura de cobertura, lambreta, bola parada, é até difícil definir o que foi que ele fez. Olha só,
Maravilhoso, né? O jogo aconteceu no ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte. Celso e Garrafa, será que mais alguém consegue fazer um lance desses na história? Se alguém consegue, a gente vai ficar aguardando, mas que só o Falcão fez até agora, fez. E aí, como não tem muito nome para esse tipo de jogada, porque ela é diferente da lambreta, né? Porque ele faz o giro, dá uma olhada, ó. Então, sei lá, fica a sugestão aí, Falcãozinho. É brincadeira, só ele fez isso. É sensacional, né, meu? Tudo bem que era um jogo beneficente e tal, mas dá uma olhada. Que beleza, hein? Isso é gol de gênio. Quem sabe? Quem sabe faz. Quem não sabe, como nós, eu e o Garrafa, batemos. É verdade. Agora, você pode observar o pessoal falando, isso foi gol beneficente, foi combinado. Olha só, se puder repetir, Bagrão, o goleiro ali, ele fica no espanto. Né? Ele fica no espanto quando a bola passa. Porque ele está esperando que venha uma jogada. Rasteiro, um chute rasteiro, fechado. Dá uma olhada, ó. A expressão ali do goleiro, ó o goleiro. A surpresa. Foi pego de surpresa. Então não foi combinado, não. Jogo festa. Vou falar para você uma coisa, hein? É brincadeira, hein? Nossa Senhora. Depois dessa não precisava fazer mais nada. Podia ir embora, já acabou. Pode ir embora. Acabou. Já pegava geladinha, jogo de festa mesmo, né? Já pegava geladinha e tudo bem, né, Michele? Isso aí, Garrafa. A terça-feira tinha tudo para ser um dia festivo no Barcelona, já que aconteceria um tradicional almoço com os funcionários, atletas e jornalistas que estão presentes no dia a dia do clube. Mas uma notícia triste cancelou a programação. Foi diagnosticado que o técnico Tito Vilanova está novamente com câncer. Há um ano ele fez uma cirurgia para retirar um tumor na glândula parótida. Nesta semana, em exames de rotina, foi descoberto que o câncer voltou a aparecer. Com isso, já amanhã, ele realizará um novo procedimento cirúrgico, o que o deixará afastado por 6 semanas, período em que ele realizará quimioterapia e radioterapia. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o Barcelona não cogita chamar novamente Pepe Guardiola para substituí-lo nesse tempo. Bom, vocês acham que a melhor opção para o Barcelona é mesmo ser comandado pelo restante da comissão técnica? É a sequência de um trabalho, né? É algo parecido com o que aconteceu com o Vasco, quando saiu o Ricardo Gomes com um problema de saúde e o Cristóvão deu sequência, a mesma comissão técnica, até porque também fica a torcida e a expectativa que esse período de recuperação seja breve. E nessas horas, Garrafa, não tem essa de rivalidade. O Mourinho, os jogadores do Real Madrid, inclusive, emitiram nota de apoio ao Tito, esperando uma breve recuperação. E fica a nossa torcida para que esse prazo de 6 semanas, um pouquinho mais de um mês, se confirme em termos de recuperação, ele volte às suas atividades normais, tenha uma recuperação boa e prossiga. Caso possa acontecer alguma complicação no quadro, aí o Barcelona não descarta a possibilidade de buscar um novo técnico, comentou-se até na possibilidade da volta do Guardiola, mas ainda é prematuro. Trabalha-se mesmo com essa ideia, com esse pensamento de 6 semanas, um pouco mais de um mês, e aí toca com o que tem, na verdade. O grupo com certeza vai, inclusive, se fechar muito mais no sentido de tocar o trabalho da melhor forma possível, e aí o Tito voltaria para o lugar dele. Mas se houver complicações, repito, a nossa torcida é para que isso não aconteça, aí o Barcelona tem que pensar numa outra alternativa. E só por uma questão de precisão da informação, eu disse Mourinho, não. A direção do Real Madrid emitiu uma nota de apoio ao Tito Vilanova. Mas com certeza o Mourinho também endossa esse tipo de sentimento, claro, né? Todos nós aí ficamos na torcida para que o Tito possa se restabelecer o mais rápido possível. Apesar da notícia triste, ontem o torcedor barcelonista que fala, Celso? Ele ficou feliz. Sim. Né? Ficou feliz com a renovação de contrato do Lionel Messi. Hoje começaram a surgir os valores do negócio. Segundo o jornal espanhol Marca, o argentino receberá pelo novo compromisso salário anual de cerca, sentem aí na sala, 16 milhões de euros. Aproximadamente, 44 milhões de reais. Com esses valores, ele passa a ser o segundo jogador mais bem pago do planeta, atrás apenas do ex-companheiro Samuel Eto'o, atacante do Anzi, clube do futebol russo. Segundo o ranking publicado pelo jornal em setembro, Messi era apenas o 9º melhor salário do mundo da bola. A multa rescisória dele foi mantida em, atenção, 250 milhões de euros. Ou seja, quem quiser aí pode ir às compras, tem uma multa aí, né? Só pagar. Só pagar. Vou ver com o pessoal lá de Mojimirim para ver se a gente faz uma o Londrina descartou essa possibilidade. Levar o Messi para jogar em Mogi. Acho que o Londrina não ia se encaixar bem no Tubarão, não.
Não? Entendeu? Então não vamos gastar essa grana lá não. no Sapão da Mogiana para resgatar os momentos do Carrossel Caipira. Mas é merecido, né, Celso? A gente não está aqui para julgar. Mais fácil ele comprar um Mojimirim do que A gente não está aqui para julgar. Estamos aceitando. A gente não está aqui para julgar o quanto cada profissional deve ganhar no seu devido segmento, mas trabalhando nesse mundo, né, astronômico, desses números astronômicos no futebol, o Messi, no mínimo, ele tem que estar entre os 3 primeiros mais bem pagos. Eu vou além. Não. Né? Pelo que ele joga, Rafa, ele tem que ser o mais bem pago do mundo há muito tempo. Entendeu? Então, mas quando ele estava numa colocação aí, 6º, 8º, ele já foi para 2º, perdendo para o dinheiro russo lá, e aí da máfia é outra história, não é profissionalismo, né? Com todo o respeito que o nosso Roberto Carlos está fazendo um belíssimo trabalho lá, ele não tem nada a ver com essa história, mas ali é fora da realidade o Anzi. Então, ele passa para mim, no meu entendimento, num clube de futebol, numa estrutura, numa escola, como o jogador mais bem pago do mundo, e justamente, e aí fica, vocês aí ficam saboreando, né, vocês argentinos aí, o Messi nesse grande momento, tem que ser assim, e nesse momento a gente bate palma para a sua Argentina, Celso. Aliás, falando em Argentina... Na sua Argentina? Não, da Argentina. Da Isaac, quando fala da Argentina, ele fica... Da Argentina. Dá uma olhada. Não, é que coincidentemente... Nós nos encontrávamos sempre às quartas, justamente quando saiu o ranking da FIFA. Verdade. Eu tô rindo para não chorar. Por quê? Porque aí a gente vai mostrar a colocação do Brasil no ranking da FIFA. Pode não representar muita coisa, pra não chorar, não significar muita coisa, é verdade, pode não significar muita coisa, tá certo. mas está vexatório o negócio. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Tá bom. Enquanto os corintianos estão curtindo as merecidas férias depois da conquista do Mundial de Clubes da FIFA, o Chelsea voltou à rotina do futebol inglês, que segue sem interrupção durante as festas de final de ano. Na primeira coletiva de imprensa cedida na Inglaterra após a derrota diante do Corinthians, o técnico Rafael Benítez minimizou o tropeço. O técnico do Chelsea, o espanhol Rafael Benítez, chegou sorridente para conceder a primeira coletiva de imprensa em território inglês, após ficar com o vice-campeonato mundial no último domingo. Mas quando questionado sobre a derrota para o Corinthians, o tom foi mais sério. Conversando com alguns jogadores quando voltamos para o hotel, disse que estava muito orgulhoso deles. Porque perdemos para o campeão da América do Sul e eles já estavam lá nos esperando há 15 dias. Pensando nesse jogo, talvez há meses. Enquanto nós chegamos lá, só 2 dias antes da primeira partida, depois de fazer uma série de jogos. Poderíamos ter vencido a final se tivéssemos marcado primeiro, porque tivemos 4 chances claras, enquanto Petr Cech pouco trabalhou. Pode-se dizer que foi um jogo incrível contra o Monterrey, porque nós jogamos muito bem e todo mundo podia ver isso. Contra o Corinthians não foi um jogo incrível. Foi uma equipe muito difícil de jogar contra. Nós tivemos 4 chances claras e poderíamos ter ganhado o jogo. Então, estou realmente orgulhoso, porque eles trabalharam duro, uma situação excepcional. Mas era apenas um jogo importante para nós. Mas temos que seguir em frente e começar a pensar na Copa da Liga Inglesa, minimizou Rafa Benítez. Bom, os frutos, né, pela conquista do Mundial de Clubes, do Mundial de Clubes da FIFA para o Corinthians começam a surgir aí. Numa entrevista lá na Inglaterra, Chelsea. Chegou. É verdade, Celso. Celso, espera também. Vez. Espera aí, só um minutinho, É o meu Celso. pensamento. Só um minutinho, Celso. Você vai falar já. Pensamento só um instante, Celso, por favor. Só concluir meu raciocínio. Claro. Isso que é pensar alto, né? É verdade. E aí, lá na Inglaterra, no Chelsea, uma das equipes mais badaladas do mundo, a atual campeã da Europa, o assunto era Corinthians, né? E aí, a leitura que fez o Rafa Benítez, a leitura que ele fez nessa entrevista foi a leitura correta do que aconteceu lá em Yokohama, no Japão. Que ele teve um grande adversário pela frente, que ele também poderia ter vencido, que o jogo foi equilibrado, que o Corinthians teve, se não foi vantagem, mas teve uma preparação mais adequada, porque chegou mais cedo por lá. Diferentemente da leitura que o Benítez fez antes da partida. Porque no vestiário do Chelsea, depois do jogo, me parece que no Globo.com, rapaziada do Globo.com, achou uma folha, né, amassada. Aí os caras abriram a folha e estava lá, era a preleção do Rafa Benítez. E aí ele tinha jogador tal, marca tal, jogador tal, e a principal jogada, que ele pedia muita atenção aos jogadores dele, né, do Chelsea, era com o contra-ataque corintiano. Cuidado com a bola na velocidade para o Emerson. Né? Ou seja, na cabeça do Benítez, o futebol sul-americano ia colocar a bundinha lá atrás na defesa e jogar no contra-ataque e ver o Chelsea passear. Ele preparou o Chelsea para uma retranca e não foi isso que ele encontrou. O Tite surpreendeu o Rafa Benítez,
surpreendeu o Chelsea, marcou pressão, obrigando que o Chelsea, que tem dificuldades inclusive na saída de bola, pressionado, perdesse a bola, e aconteceu isso no primeiro tempo. Numa saída de bola, o defensor do Chelsea recuou, a bola sobrou para o Emerson, e por pouco, se o Emerson toca para o Guerreiro, o Corinthians faria o gol, não é? Então o Corinthians saiu para marcar pressão, surpreendeu o Rafa Benítez, e agora, nessa coletiva, a situação vem para o devido lugar. Falando realmente daquilo que o Corinthians produziu. O Chelsea poderia ter vencido? Poderia, mas não venceu porque o Corinthians teve o Cássio numa noite sensacional. E se o Cássio estava lá, era para isso. E o Corinthians foi extremamente competente para fazer o gol da vitória e trazer esse título do bimundial. Parabéns aí ao Corinthians, e agora o Rafa Benítez se colocando no devido lugar. Ele só errou num detalhe, ele exagerou. O Corinthians é uma equipe que chegou 2 semanas antes, se preparou, nada disso. O Corinthians viajou no dia 6, chegou 3 dias antes do Chelsea. 3 dias apenas. Não acho que seja uma diferença tão grande de aclimatação capaz de definir um resultado. 3 dias antes. O Corinthians fez um belo planejamento, não se discute, chegou antes, é verdade, mas não 15 dias, como disse o Rafa Benítez, que isso faz parte também da justificativa, da desculpa tal, para a partida. Mas em nenhum momento ele exagerou, ele reconheceu a qualidade do Corinthians, disse até que foi um time muito difícil a ser batido. O Chelsea tem que pensar daqui para frente mesmo, até porque o pescoço do Rafa Benítez continua ali na corda e está jogando neste momento, inclusive, pela Copa da Liga Inglesa, que é o torneio mais antigo do mundo. Vôlei, o SESI quer manter a recuperação na Superliga Masculina. Na próxima rodada, eles encaram o surpreendente time de Canoas. E a partida terá um duelo à parte. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Você está olhando? Foi um início de Superliga complicado para o SESI. O time, que conta com Murilo, Serginho e Sidão, perdeu as 3 primeiras logo de cara. Sorte que 3 derrotas que foram por 3-2, conquistando assim pontinhos preciosos na classificação. A equipe que faz 3-2, independente do resultado, leva um ponto para casa. É menos mal, né? Mas a gente sempre quer buscar a vitória, e a gente conseguiu perder 4 tie-breaks. Mas é dar sequência, é trabalhar, que os resultados vêm. A gente tem 2 jogos agora contra o Canoas no dia 20 e dia 29 contra Florianópolis, então tentar emplacar 2 vitórias e aí assim terminar o ano muito bem. Nas 2 últimas rodadas, o time paulista se recuperou. Venceu o Minas e o Sada Cruzeiro, atual campeão da Superliga. O time do técnico Giovani parece que vai embalando. Alguns jogadores voltaram à sua melhor condição, no caso o Éder, que estava parado, que é um central que faz bastante falta para a nossa equipe. Lorena com problema na panturrilha, o Sidão com problema no cotovelo. Esses jogadores começaram a pegar um ritmo maior com a sequência de jogos, né? E isso ajuda bastante, né? Você ter três jogadores desse nível sem ritmo de jogo complica o nosso ritmo de jogo. E o próximo duelo será aqui mesmo em casa contra o Canoas, a sensação da Superliga. Jogo que vai marcar o reencontro de Gustavo com o irmão Murilo. Já trocamos algumas mensagens no Twitter, uma pena o jogo não ser transmitido, porque é um espetáculo à parte. Uma pena nossos pais não estarem aqui, porque eles sofrem bastante assistindo a gente jogar. Mas o público que vier ao ginásio com certeza vai se divertir bastante. Contra ele é sempre um prazer. Era bom jogar do lado dele. Contra ele é complicado, né? Que o homem é monstro no bloqueio, mas vai ser jogo legal. O líbero, aliás, está feliz da vida. Corintiano fanático, ele passou apuros para acompanhar o jogo do Timão. Olha só. A gente tinha ido jogar em Belo Horizonte, a gente assistiu o jogo no aeroporto, né, no computador. E 5 minutos antes de acabar o jogo, a gente teve que embarcar dentro do avião. Faltava 5 minutos e a gente teve que desligar, quer dizer, a gente foi meio que naquela, não sabia se tinha acabado o jogo realmente, se o Corinthians tinha sido campeão, né? Você decolou, você não sabia isso? Não sabia, não. Imagina como é que eu não desci do avião. No evento considerado o Oscar do Esporte Nacional, a bicampeã olímpica com a seleção brasileira de vôlei Sheila e o ginasta Arthur Zanetti, medalha de ouro na prova das argolas, ganharam o Prêmio Brasil Olímpico em cerimônia realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Não estava esperando assim, mas estava naquela dúvida e foi maravilhoso que o trabalho foi reconhecido, né? Isso acho que para todo atleta é essencial e estou muito feliz por estar recebendo esse prêmio. Agradecer a todos os fãs, que eu sei que votação popular é uma coisa que muito difícil de ganhar. Eu com certeza tive
Eles tiveram um carinho muito grande, paciência também de ficar votando em mim. Minha mãe também, eu sei que ontem ela falou que ia votar essa noite inteira. Minha mãe é maluquinha, né? Mas é essa. O tempo ele vai diminuindo, mas nós estamos muito contentes com o andamento das obras, o trabalho com a união com os governos federal, estadual e municipal. E lógico que a gente queria que começasse logo os jogos para que a gente pudesse ter esse prazer enorme de oferecer ao povo brasileiro. 2012 acabando, mais uma São Silvestre chegando. Ontem o Gazeta Esportiva mostrou uma reportagem sobre uma tendência que vem aumentando a cada dia na preferência dos corredores de rua. As vantagens e as precauções que devem ser tomadas pelos atletas que treinam e gostam de correr descalços. Mas se você prefere o bom e velho tênis, vai uma dica. Primeiro, abandone o velho tênis. Com certeza você vai evitar uma série de contusões. Depois, faça o teste da pisada e escolha o tênis adequado para os seus pés? Veja na reportagem de Luiz Henrique Gurian. Cada ser humano tem um tipo de pisada. Poucos sabem da importância ou a que grupo pertence. O resultado aparece com um alto índice de lesões musculares e das articulações. Um teste, o Foot ID, realizado em Tóquio, Nova York e também no Brasil, dá a identificação correta dos pés. Indica o calçado mais adequado para cada pisada. No caso de quem já pratica ou imagina correr, este teste define o melhor tênis a ser usado e chega a evitar até 80% das lesões. Para explicar mais deste já popularmente chamado de teste da pisada, estamos aqui com o Dr. Savério Galli, fisioterapeuta que há mais de 3 anos vem realizando esse trabalho. Doutor, o senhor diria que qualquer pessoa hoje pode fazer esse teste, deve fazer esse teste, tem alguma recomendação? Esse teste é mais indicado para quem corre e para quem vai iniciar a corrida, para saber o tipo de pisada ideal, tudo direitinho, para evitar lesão, mas é mais indicado para quem corre. É um teste demorado? Não, leva em média 15 minutos, é rapidinho. Difícil de ser feito? Não, fácil. Dá para demonstrar? Dá. Agora nós vamos saber o seu pé. Tudo sobre o seu pé. Aqui dentro existem 8 câmeras que vai escanear todo o seu pé. E além disso vai ter uma imagem 3D do seu pé. Seu pé é um tamanho 7. Usando um tamanho 9, sobra o suficiente para a hora que seu pé inchar um pouquinho, não bater no calçado. Tanto a unha quanto a parte lateral. Vai acabar a sua corrida sem nenhum desconforto no pé. Agora? Vamos lá? Agora não tem. Tá bendita? É. Vamos correr um pouquinho. E agora, doutor? Feito a análise, aqui sai o resultado. Aqui eu tenho todo o seu laudo, que eu vou imprimir e vou te mostrar com mais detalhes para você. Doutor, esse aqui é o resultado então da minha pisada? Isso, esse aqui é todo o seu laudo da sua pisada, tá? Aqui é o alinhamento do seu tendão estático do pé esquerdo, menos 0,5, do pé direito, menos 0,9. Aqui é a imagem de você correndo, lado esquerdo, lado direito. Aqui é o primeiro toque ao solo, então ele entra toca primeiro com o calcanhar e a parte de fora. E aqui o resultado do teste dele. Tem uma pisada então? Pronada. Devo usar que tipo de tênis? Tênis de pronação moderada.
ter uma corrida mais satisfatória, com menos risco de lesão, mais prazerosa consequentemente e que me dê um resultado mais rápido. Isso aí. E acima de tudo, evitando lesão. Já fez o teste, já tem o tênis, agora só falta começar a prática esportiva, né, guria? A gente tá torcendo. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, tem Super Esporte na tela da Gazeta. Veja os principais destaques do programa desta quinta-feira. Fala mim, fala turma ligada no Gazeta Esportiva. Amanhã no Super Esporte vamos mostrar a final do torneio internacional Cidade de São Paulo, entre as meninas da nossa seleção e a Dinamarca. Tem a cobertura completa da chegada do Lúcio, o novo xerife do São Paulo, e as notícias do vôlei. Então, amanhã, turma, meio-dia, eu espero por vocês no nosso Super Esporte. Os recados agora, eu quero mandar um beijo para o santista Paulo, que é pai do Barbosa, do Felipe Barbosa, que trabalha com a gente hoje e faz aniversário hoje. Beijão para o senhor, viu? E também um beijo para o telespectador que foi ontem lá no Alfama dos Marinheiros com a esposa dele, tirar foto comigo, conhecer a nossa equipe de reportagem. Eu não sei o nome dele, eu acho que ele não me falou, não lembro. Mas um beijão para você que está assistindo aí. Siga o nosso perfil no Twitter, endereço twitter.com/gazetesportiva. Você pode acompanhar o programa ao vivo no site gazetesportiva.net e rever as edições do Gazeta Esportiva no YouTube. Endereço youtube.com/gazetesportiva TV. Isso, certo, Garrafa? Certo. Troféu Mesa Redonda. Ele é um dos cérebros da nossa seleção, dos melhores do Campeonato Brasileiro. Vamos conhecer hoje quem foi eleito para o meio-campo. O nosso primeiro meio-campista já foi o melhor do mundo. Sabe quem é? Falta uma peça importante para compor o meio-campo da nossa seleção. O primeiro meio-campista. Vamos aos indicados. Primeiro meio-campista: Thiago Neves, Fluminense. Ronaldinho Gaúcho, Atlético Mineiro. Jadson, São Paulo. Ronaldinho Gaúcho, o prêmio é seu! Legal receber o Ronaldinho Gaúcho. Mas é bem porque eu não vi o Ronaldinho. Nossa, você era bem menininho, eu também era mais novo, claro, né? Legal. Ronaldinho, eu mesmo, muita gente cornetou quando você estava voltando. De repente você foi para o Atlético e fez esse ano maravilhoso. Como é que foi isso? Foi readaptação ao futebol brasileiro, o jeito de jogar do Atlético, enfim. Como é que você explica esse ano maravilhoso depois de um primeiro ano onde você voltou, não no nível que você pôde apresentar nesse ano? Foi legal, depois de 12 anos fora, voltei pro Flamengo, ficamos 7 meses sem perder nenhum jogo. Depois veio alguns meses complicados, chegando no Atlético, as coisas mudaram. Então em 5 meses deu para dar a volta por cima e acabar o ano recebendo muitos prêmios. E as coisas aí acabando da forma que eu esperava. O Vitor Valdez recentemente esteve no Brasil e perguntado sobre uma comparação entre você e o Messi. Ele disse que você foi mais importante para o Barcelona do que o Messi. E você realmente conhece todos os segredos do Barcelona, que para a gente virou uma coisa meio mística depois de tudo que ele fez com o Santos no ano passado. Como é que é esse Barcelona? Ele é realmente diferente? O que você pode dizer para a gente do Barcelona, onde você foi um verdadeiro Deus? Não, Deus não. Tive um momento maravilhoso e vim num momento onde Real Madrid vinha de muitos anos conquistando muitos títulos, eram os Galácticos, e eu vim num momento onde o Barcelona voltou a vencer, né, algo parecido com o que está acontecendo com o Atlético hoje. Então vim numa troca de geração, numa mudança muito grande, onde novos talentos vinham aparecendo e eu me encaixei muito bem naquela equipe. Então acho que o que eles têm é uma forma de jogar onde não muda, independente contra quem joga. Eles estão sempre com a mesma forma de jogar. Eu acho que essa é a maior força do Barcelona. Quanto tempo mais você projeta de carreira ou não tem isso, a hora que não der você vai parar? Qual é o projeto? A hora que eu encher o saco eu paro. Enquanto eu estiver feliz jogando futebol, eu vou jogar futebol. Seleção brasileira? São 2 anos importantíssimos, onde eu tenho como objetivo fazer o meu melhor no meu clube, para estar sempre sendo lembrado na seleção brasileira. Então eu quero continuar, um ano importante para o Atlético, Libertadores, competições importantes, então eu quero continuar provando que eu estou bem para voltar à seleção. Bom, quem são os padrinhos ou madrinhas ou
só padrinho, só madrinha? Quem são as pessoas que vão premiar o nosso Ronaldinho Gaúcho? Hoje nós temos uma situação diferente. O primeiro padrinho do Ronaldinho Gaúcho é o amigo, irmão e ex-jogador Assis. E como o Assis está um pouquinho sem voz, a pedido do Ronaldinho Gaúcho, Silvinho sobe também ao palco para entregar esse prêmio para o nosso grande Ronaldinho Gaúcho. Não dá pra falar nada, né? Boa noite só, pronto. Boa noite. Então vamos lá, vamos fazer a entrega do prêmio para o nosso querido Ronaldinho, pelo Silvinho, amigo, parceirão de Barcelona. Só que é o seguinte, você não vai embora, por isso que a gente chamou 2 padrinhos, porque a tua história merece algo além desse prêmio que tantos jogadores merecem aqui receber, e a gente entendeu que deveria dar um prêmio pela sua história, por tudo que você significa para o nosso futebol, pelos títulos de melhor jogador do mundo que você recebeu, por tão bem que você representou o futebol brasileiro. Então a gente vai te dar um prêmio especial pela sua história, pela sua grandeza dentro do futebol, lá no exterior, na seleção brasileira, campeão mundial, e agora essa volta, e a gente pediu para o seu irmão então fazer essa entrega para vocês, né? Obrigado. Quer dizer que, né, falando do Brasil, não posso deixar de lembrar dos meus companheiros. Se não fossem eles, eu não ia estar recebendo esse prêmio aqui. E pelo outro lado, não posso esquecer de lembrar dos meus companheiros que eu joguei lá fora e fiz eles serem conhecidos aqui no meu país. Então, agradeço a todos. Sem eles, eu não estaria aqui essa noite. Legal. Então, Assis formaliza também a entrega do segundo prêmio, prêmio especial para o Ronaldinho. Parabéns, Ronaldinho. Obrigado pela presença. Estamos batendo palma aqui, porque foi muito bonita essa 9ª edição do Troféu Mesa Redonda, né, Gala? Rápido intervalo do Gazeta Esportiva daqui a pouco. O Brasil termina o ano na pior posição da história do ranking da FIFA. E as notícias do mercado da bola. A gente já volta. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre e rende, dura muito mais. Valtec Supermanta líquida impermeabilizante. Nova Chevrolet S10. Carregada de histórias. Movida por desafios. Botei banda larga da NET lá em casa. A minha é tipo NET. Tem fibra ótica? Tipo fibra. Garra, passa. Mas vem com mega velocidade? Tipo vem. Se pagar muito, vem. Mas pelo menos você levou alguma coisa? Wi-Fi? Tipo, levei. Legal. Um chapéu daqueles. Bom. Assine 10 mega pelo preço de 1 mega. Só R$ 29,80 com Wi-Fi grátis. O Natal é todo dia em Casa Bahia. Neste Natal, todo dia é dia de comprar computadores na Casas Bahia. Amanhã é dia de micropositivo PC TV 3D Dual Core com Windows 8 e HD de 500GB por R$ 129,90 mensais. Acompanha multifuncional. E tem câmera Samsung 14 megapixels com 4GB de memória e filmagem HD por R$ 32,90 mensais. Aproveite seu 13º. O Natal é todo dia. Você está assistindo Gazeta Esportiva. 1982. O time dos sonhos leva mais de 100 milhões de brasileiros às lágrimas. Está na arquibancada choradeira, torcida chorando, o Brasil triste chorando. Houve uma grande injustiça histórica o Brasil não ser campeão naquele ano. 2012. Juntos novamente, relembram histórias, curiosidades e emoções. Nós tivemos 9 chances e fizemos 2. Nós achávamos que na chegada daqui ia ter problema assim, com o torcedor. Estava dando tudo certo, pô. Quem que imaginava que a gente ia perder? Ficou a tristeza, né? Porque todos nós tínhamos o conhecimento que aquela seleção chegaria à final. 1982. Futebol dos sonhos. Perdeu. Azar da Copa do Mundo, porque tinha que ter vencido. Próximo domingo, 9h30 da noite.
É hora de sonhar e aproveitar o momento. Um novo tempo chegou, de alegria e de bom humor. Tempo de união, de abrir o coração. Pra você é que a gente faz. Na Gazeta a gente quer mais. Felicidade e paz. Pra você um ano demais. Na Gazeta a gente quer mais. Felicidade e paz. Quem foi o primeiro campeão da São Silvestre? Silvestre responde. Alfredo Gomes correu mais do que todo mundo e foi o primeiro vencedor da São Silvestre. Foram 6.200 metros em 23 minutos e 20 segundos. Parabéns, Alfredão, primeiro campeão da São Silvestre. Vem aí, mais uma corrida de São Silvestre. Boa noite, você vai ver daqui a pouco no Jornal da Gazeta. O governo federal afirma que vai haver aumento no preço da gasolina no ano que vem. Prefeito eleito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, e vereadores são diplomados. Em discurso, Haddad elogiou o mandato de Gilberto Kassab. Julgamento do mensalão. Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, diz que vai pedir nesta semana a prisão dos condenados no processo. E ainda, Senado aprova regras mais rígidas para a lei seca. Agora o texto vai à sanção da presidente Dilma Rousseff. E uma dica para os pais: a compra antecipada de material escolar pode garantir economia de até 5%. E mesmo sem a lista completa, é possível adquirir agora em dezembro os itens básicos. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. E eu espero por você, hein? Até já! A FIFA divulgou nesta quarta-feira o último ranking de seleções de 2012 e o Brasil terminou o ano na pior posição da história. Dá uma olhada. A Espanha termina 2012 na liderança do ranking com 1.606 pontos. A Alemanha se manteve em segundo lugar com 1.437. Os argentinos vêm em terceiro, somando 1.290. A Itália subiu uma posição e agora tem 1.165 pontos. A Colômbia, antes na oitava posição, está em quinto lugar com 1.164. Na sequência vem a Inglaterra com 1.151. Portugal desceu 3 posições, agora está em sétimo com 1.144. Em oitavo aparecem os holandeses com 1.124. Em nono está a Rússia com 1.070. E na 18ª posição está o Brasil, a pior colocação da história, com 946 pontos. Repito, o ranking da FIFA não altera muito a cotação do dólar. Pode funcionar numa escolha de um cabeça de chave aqui, acolá, mas pouco importa. Mesmo assim, para o país que se autodenomina o país do futebol, e tem muita gente que ainda acredita nisso, que o Brasil é o melhor futebol do mundo, estar na 18ª posição é algo assim ridículo. Você tem uma ideia, o Brasil está atrás do Equador, está atrás do Uruguai. O Uruguai, tudo bem, faz sentido, foi semifinalista da Copa do Mundo. Está atrás da Colômbia. E se você observar na prática, o Brasil está atrás mesmo. Está atrás mesmo. Então, tem que correr atrás dessa recuperação. Felipão tem uma missão muito difícil à frente da seleção brasileira. Mas, de repente, futebol a gente sabe que acontecem surpresas, o Brasil consegue engrenar, conquista aí a Copa das Confederações e resgata esse prestígio perdido, prestígio que está cada vez mais em baixa, Garrafa. Não, é isso que a gente espera, né? Com essa troca de comissão técnica, a seleção não vinha realmente encantando a torcida brasileira, os números não eram extremamente satisfatórios. É verdade que no finalzinho do trabalho do Mano,
e já era tempo, né? A seleção começou a criar um corpo, uma cara, e aí veio a demissão. Agora a gente espera, a partir de janeiro, a nova comissão técnica, nas mãos do Parreira, colocar a seleção brasileira nos trilhos. Porque faltam pouco mais de 6 meses para o início da Copa das Confederações, 1 ano e meio para a Copa do Mundo, e a gente precisa melhorar muito, até porque essas competições serão em casa. Então, a gente espera que o Brasil possa recuperar o seu prestígio internacional, que está abalado por merecimento, por tudo que o Brasil tem feito aí nos últimos compromissos. A Copa América, a última Copa América foi um fiasco. Foi uma vergonha o que fez a seleção brasileira. Então, esses números que eu também concordo que não significam muita coisa, até porque eu nunca vibrava quando o Brasil estava na frente de vocês no ranking da FIFA, e agora vocês estão bem lá na frente. Mas eu fico quando você fala assim, vocês quem? Os argentinos. Eu sou brasileiro, Garfo. É brasileiro. Quando o assunto é seleção brasileira, eu sou Brasil até a morte. Tá bom, é o sorriso, olha lá. Fala isso sério, crava isso sério. Não consegue, olha lá. Não consegue, eu tenho um vídeo aqui dele cantando o hino do Boca no meu celular. Boca Boca. Só para passar seleção brasileira é seleção brasileira. O bastidor que tá aí para você em casa. Estamos aqui fazendo programa, não sei o quê, lê a nota, não sei o quê. Aí vai pro intervalo, e o Celso tá lá no iPad, não sei o quê, vendo as notícias, daqui a pouco ele... por isso você viu as informações agora. Do Boca. Vou dar essas informações, já que você precipitou. Carlos Bianchi. Olha só como fala. Foi apresentado hoje em La Bombonera. Foi recepcionado por 5 mil torcedores. Ele que assinou o contrato por 3 anos. E disse o seguinte, essa notícia interessa a muitos brasileiros, especialmente o Palmeiras. Quero o Riquelme no time. Vou conversar com ele e a permanência dele do Boca só depende dele. E por falar em rivalidade Brasil e Argentina, já que você citou Boca, eu estou com a memória meio fraca, porque as férias estão chegando. 2 perguntas. Quando foi Corinthians e Boca em La Bombonera? 1-1. E aqui no Pacaembu? 2-0. Quem foi campeão da Libertadores, Corinthians e Boca? Corinthians. Quem é brasileiro, Corinthians ou Boca? Corinthians. Então tá bom, vamos continuar o programa. E aí o Celso falou, pena que eu não pude estar lá para ver a apresentação do Bianchi. Da seleção principal para a de futebol feminino, hoje às 8h50 da noite, as meninas do Brasil encaram a Dinamarca pela grande final do Torneio Internacional Cidade de São Paulo. O repórter Jonas Campos esteve na concentração da delegação brasileira, que aposta na recuperação de Marta e na conquista do tricampeonato do torneio. É isso mesmo, Michele, a seleção brasileira entra em campo daqui a pouco no Pacaembu contra a Dinamarca pela finalíssima do Torneio Internacional Cidade de São Paulo. O Brasil busca o tri e nessa finalíssima joga pelo empate, já que terminou a primeira fase com a maior pontuação da competição. A única preocupação brasileira fica em torno da craque Marta, que sentiu incômodo muscular no último jogo e ainda não sabe se vai ou não para a partida. Ela deve passar pelo tradicional teste no vestiário para saber se vai ou não para o jogo. É esperar para ver, e nós conversamos com o técnico Márcio Oliveira e com algumas jogadoras para saber a expectativa para esse grande duelo. Olha só. Com certeza eles vão tentar vir para cima da gente, ganhar esse jogo. No ano passado eles já falaram que eles acabaram sendo prejudicados na final, né? E que eles viriam esse ano para tentar o título. No primeiro jogo a gente acabou vencendo, acabou encaixando algumas coisas que nós acertamos e programamos. Agora a gente espera que eles vão tentar fazer alguma coisa diferente. Nós também treinamos hoje algumas coisas também, vamos tentar implantar no jogo amanhã. No último jogo contra ela, você deixou o seu golzinho lá, a expectativa de marcar de novo? Vamos ver o que vai acontecer, né? As 2 vezes, né, que a gente acabou jogando aí com a Dinamarca final, eu consegui deixar 2 golzinhos ali. E dessa vez a mesma coisa, né? Então, vamos ver. Eu vou tentar fazer o máximo, claro. Dessa vez eu vou estar jogando em outra posição, mas lá dentro do campo é o que importa. Então, o que eu tiver colaborando com a equipe, pode ter certeza que eu vou fazer o meu máximo. Muda muito sem a Marta, você que joga ali na frente? Ela é uma ótima atleta, né? Tô que foi 5 vezes a melhor do mundo. Mas, claro que pra gente ali facilita um pouco, né? Até porque ela chama a jogada, ela conduz bastante a bola, isso facilita para nós também. Mas independente se ela for entrar ou não, a gente tem que dar o nosso máximo ali na frente. É uma jogadora que desequilibra dentro do campo, é uma jogadora que é difícil você perder essa jogadora dentro de um campeonato, né? E mais ainda numa final. Ela tá louca para jogar, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Ela está trabalhando de manhã, 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde, 2 vezes à noite, para tentar acelerar o processo. Só que a gente vai aguardar o momento do jogo para fazer um teste com ela, para ver as reais condições dela, para a gente poder colocá-la em jogo. Olha,
hora de falar do mercado da bola. Um jogador que brilhou nos últimos anos no futebol francês pode voltar ao Brasil na próxima janela de transferências em janeiro. O meio-atacante Nenê divulgou um comunicado nesta quarta-feira em que diz que chegou o momento de seguir um novo caminho na carreira. Ele agradeceu o carinho que recebe dos torcedores do Paris Saint-Germain, diz que gosta da França, mas que pretende mudar de ares em breve. A partir do próximo mês, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Na Europa, especula-se que clubes da Turquia e da Itália gostariam de ter o jogador em 2013, mas é bem possível que ele volte ao Brasil. Flamengo, Botafogo e Santos estariam interessados na contratação de Nenê. E o Corinthians já esteve muito perto de contratá-lo neste ano. E, de repente, depois veio o Guerreiro, tem negociação com o Paco, mas do Corinthians vai falar daqui a pouquinho, mas é um jogador que sempre será bem-vindo em qualquer clube do Brasil. É um jogador que tem mercado, né? Um jogador que tem mercado, como você bem disse, o Corinthians se interessou no passado, não tão distante, mas agora parece que a negociação do Corinthians vai em outra direção, mas os clubes aí que estão se reforçando, seria realmente uma bela atração e um belo reforço para a sequência dessa temporada. Em uma negociação relâmpago, o Grêmio contratou e já apresentou o goleiro Dida, que na última temporada defendeu a Portuguesa. O tricolor gaúcho já havia iniciado as negociações nas últimas semanas, mas o alto salário pedido pelo goleiro esfriou as conversas. Nesta terça, o jogador de 39 anos reduziu as exigências e acabou entrando num acordo com o novo clube. O contrato dele deve durar 1 ano. Bom negócio para ambas as partes, Celso e Garrafa. Vale lembrar que o Dida provavelmente será o goleiro do Grêmio na Libertadores. É uma bela contratação do Grêmio, porque o Dida mostrou, né, quando já se dava como carreira encerrada, que ele ainda está em forma, fez um belíssimo papel na Portuguesa. Aliás, se a Lusa não caiu nesse Campeonato Brasileiro, deve-se muito ao bom trabalho do Dida, a experiência, a qualidade dele debaixo dos 3 paus, e tanto é verdade que grandes clubes se interessaram por ele depois do Brasileirão, o próprio Palmeiras, e surgiu o Grêmio com o Vanderlei Luxemburgo, e infelizmente, na hora de pôr na balança, Palmeiras na Série B, Grêmio com o Luxemburgo, ele acabou optando pelo Grêmio. Eu acho que é uma belíssima contratação. Fisicamente, Celso? O Dida, para goleiro, 39 anos, vai fazer 40 anos, vejo o Rogério Ceni que está jogando no São Paulo, quer dizer, vejo que ele mesmo jogou na Portuguesa. Tem esse preconceito em relação à idade, mas para o goleiro não cabe muito não. O Dida, apesar de tudo isso, ainda se mostrou surpreso com o interesse do Grêmio, justamente por causa desse compromisso. Portanto, está aí prestes a completar 40 anos, foi chamado pelo Grêmio e acho que vai fazer bonito à frente do tricolor gaúcho. O Dida já brilhou no Milan e 2 outros brasileiros que atuam no clube rossoneiro podem estar de saída do futebol italiano. O jornal Gazzetta dello Sport publicou na edição desta quarta-feira que o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, que tem residência no Rio de Janeiro, virá passar o Natal no Brasil e deve aproveitar para tentar negociar os atacantes Robinho e Alexandre Pato. Enquanto o rei das pedaladas teria como destino o Flamengo, Pato estaria na mira do Coringão. Robinho nunca escondeu o desejo de retornar ao Santos, mas o alvinegro da Vila não atingiu os 10 milhões de euros que o Milan quer pelo atleta. Sobre o ex-atacante do Inter, na última semana o canal italiano Sky Sports divulgou que o Corinthians já fez uma proposta de 15 milhões de euros por 50% dos direitos do atleta. Olha, Celso, eu recebi uma informação aí, espero que ela não se confirme, que o Santos poderia cometer loucuras para trazer o Robinho. Incluindo o goleiro Rafael, pagando R$1 milhão para o Robinho. Não estou dizendo se o Robinho merece ou não merece esse salário, mas para o futebol brasileiro seria inflacionar demais o próprio clube, né? Hoje não está com essa bola toda. Não vale toda essa grana. Então, acho que o Santos querer o Robinho, ótimo, jogador que tem identidade por lá, a torcida está carente de um grande reforço para se juntar ao Neymar, mas daí a cometer loucuras, abrir mão, por exemplo, do Felipe Anderson, do Rafael, uma grana para o Milan, R$1 milhão para o Robinho, parou, né? Para que eu quero descer, não vale isso aí não. Mas é isso que eu ia falar, o Flamengo está buscando um parceiro para poder fechar com o Robinho e por causa disso o Santos estaria novamente na briga. Quer dizer, o Santos não está descartado não na briga pelo Robinho. Detalhe, o que chama atenção e pode fazer diferença também é o desejo do Robinho de defender a camisa do Santos. Robinho sabe como as coisas funcionam lá no Rio de Janeiro, como funcionam no Flamengo, o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, então isso pode pesar na hora da negociação. E o Pato, em relação ao Corinthians, tem gente até que já dá o negócio como certo. 45%
dos direitos federativos, 45 não, 50% dos direitos federativos do Alexandre Pato por 15 milhões de euros. Outra coisa, mais uma informação a respeito do Corinthians. Nós demos ontem aqui que o procurador dele disse que não há interesse do Dedé de deixar o Vasco da Gama. Pois é, recebi uma informação de que as coisas não são bem assim. O Dedé está, sim, querendo sair do Vasco e o Corinthians é o destino que mais lhe agrada. Do Vasco. Já houve até uma conversação e a proposta corintiana foi aceita pelo jogador. Eu acho que ele faria um bom negócio. Se o Pato pintar no Corinthians, poderá ser para substituir um jogador que ganhou moral com a torcida alvinegra nos últimos dias. E o peruano Paulo Guerreiro estaria na mira de grandes clubes europeus depois dos 2 gols que deram o título mundial ao Timão. Segundo o jornal peruano Libero, Fiorentina e Juventus da Itália, Atlético de Madrid da Espanha e o vice-campeão mundial Chelsea estariam de olho no atacante do Corinthians. O Timão pagou 7 milhões e meio de reais pelo jogador neste ano e estima-se que os europeus estariam dispostos a pagar até 54 milhões de reais. Eu só acredito vendo. 26 milhões de dólares estaria disposto a pagar o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é o clube que está mais interessado no Paulo Guerreiro, né? Então, 26 milhões de dólares. Não, o negócio, se pintar essa proposta, tem que vender. Essa grana aí pagou 7, não dá, né? Aí acho que tem que ser por aí. E o Pato é aquilo, se realmente se confirmar a contratação do Pato, é saber se ele vem para jogar ou se ele vem para ficar no departamento médico. Ele já terminou o namoro com aquela Bárbara, né? Não sei, terminou? Então, terminou, parece que terminou, então agora está livre para vir para cá. O Palmeiras está perto de acertar com o volante Rodrigo Souto e Santos e São Paulo. Quem disse foi o próprio jogador. Segundo o site Lancenet, Rodrigo Souto chegou hoje ao Brasil para passar férias e teria dito que negocia com o Verdão. Acerto que poderia sair nos próximos dias. Ele se mostrou tranquilo sobre a pressão e as cobranças no clube. Já no Palmeiras, os dirigentes não confirmam interesse no atleta. Agora há pouco, a Gazeta Esportiva.net, o site gazetesportiva.net, publicou uma reportagem em que o agente do Rodrigo Souto diz que há conversas com o Verdão, mas que o jogador não pode esperar para sempre para acertar com o clube. Um bom reforço, apesar da muita gente falar que o Rodrigo Souto já está rodado demais, não, tem 29 anos, né? Então acho que seria um bom reforço. Está no futebol japonês e poderia ajudar muito o Palmeiras, sim. Vamos aguardar que, de repente, o Palmeiras possa fechar essa negociação, que para mim seria uma boa contratação. Muito bem. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. A pergunta era, com a chegada do Lúcio, quem deve sair da equipe titular do São Paulo? Olha, deu que o São Paulo deve jogar com 3 zagueiros. Amanhã a gente se encontra aqui no Gazeta Esportiva. Um beijão para vocês e até 6 da tarde. Nós nos vemos no Jornal da Gazeta, daqui a pouquinho. Até já! Tchau, tchau. O rapper MV Bill é o convidado especial do Todo Seu. Hoje, 10h20 da noite. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva.